A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Que bom poder ter você aqui comigo para mais uma videoaula das nossas lições das revistas CPAD, primeiro trimestre 2025, chegando hoje a lição de número 4, a revista que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lembrando que essa lição de número 4 é do primeiro trimestre de 2025, que tem como título Deus é triuno, ou seja, são 3 por 1, ou 1 por 3, ou 3 em 1, não importa da maneira que você identifique essa ideia, mas vamos estudar sobre isso. Mas antes de começarmos aqui a nossa aula, é sempre bom lembrar a você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que ainda não é membro da nossa igrejinha que está crescendo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixa o seu like, porque ele é muito, mas muito importante para fortalecer e fazer crescer cada vez mais o nosso conteúdo aqui no YouTube. Além de que, sempre que você sinaliza com like, o algoritmo, que é o robozinho que comanda o YouTube, entende que você ou pessoas iguais a você gostaram do vídeo e ela procura pessoas com a sua semelhança, com as suas características e mostra este mesmo vídeo para essas pessoas, a fim também delas serem abençoadas. E lembrando, caso você ainda não ativou o sininho de notificação sendo inscrito, ative para que o YouTube te lembre todas as vezes que a gente subir vídeo novo aqui no canal Ministério Fábio Santos. Tá certo assim? Então, vamos para a nossa aula de hoje, lembrando que o título é Deus é triuno. Uma aula, meu irmão, maravilhosa, minha irmã. Deus tem sido muito bondoso nessas lições. E o texto áureo vem dizendo assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática vem dizendo: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia, ou seja, não há como negar. De Gênesis a Apocalipse, essa é uma verdade contida em todos os escritos bíblicos. Em todos os livros da Bíblia, você consegue achar apontamentos ou verdades ou endereços, situações diretas de que Deus, ele é Pai, que ele é Filho e que ele é Espírito Santo. Em tipologia, em prática diária, em situações ali vividas por grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, e não tem como alguém querer tentar apagar. Tanto que o texto áureo vem dizendo uma ordem do Pai para a humanidade, através de Jesus, que era Filho, com a cooperação do Espírito, que é Mateus 28, 19. Portanto, ordem do Pai, ide, ordem do Pai, ensinai todas as nações, ordem do Pai, batizando-as em nome do Pai, do Filho, veja, porque a ordem do Pai, quem está dando é o Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Por isso Jesus disse: olha, eu vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei sós, nem órfãos. Mandarei para vós o meu Espírito, mandarei o Espírito Santo, na qual é o Consolador, que vos fará lembrar do que é a vez de falar, enfim, todas as atribuições ao Espírito Santo. A leitura bíblica em classe é capítulo de Mateus, de número 3, versículo 15 ao 17, e o capítulo 28, com os versículos 19 e 20, que diz assim. Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Pois bem, essa leitura aqui de Mateus, deixa eu só ler aqui o 28, né, que a gente também está aqui com 28, o 19 e 20 para completar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa primeira parte aqui da leitura bíblica em classe, do capítulo 3, é a parte clássica onde literalmente, verdadeiramente, houveram milhares de testemunhas eu não sei se a palavra seria aparição ou não, na manifestação. A palavra manifestação que se manifestou ao mesmo tempo, na mesma história, no mesmo contexto, a triunidade de Deus. Foi quando Jesus se batizou. Quando Jesus se batiza, que é o Filho, o Espírito em forma de uma pomba pousa sobre os seus ombros e ouve-se todos os presentes ali uma voz vinda do céu, que é o que a gente leu, né? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito descendo como pomba e vindo sobre ele. Então aqui dá uma pregação aqui maravilhosa. Entramos aqui em várias questões. Não é o nosso objetivo, lógico, entrar na aula, mas, por exemplo, por que o Espírito Santo vem em forma, em caráter, em figura de uma pomba? Porque o Espírito ele não é visível. Visível é a figura do Filho, onde todos estavam ali assistindo e vendo o episódio. A figura do Pai, que não se pode ver a olho nu, pela sua glória, se ouviu a voz. Voz essa que chamou Adão depois do pecado, voz essa que alertou Caim antes do pecado, voz essa que falou com Salomão em sonho, Salomão foi o Espírito que estava em sonho. Voz essa que falou com Abrão, voz essa que falou com Jacó, voz essa que falou com grandes homens da Bíblia. E o Espírito em forma de pomba, eu não sei se você já leu, estudou, sabe disso. A pomba é o único animal na face da terra, de toda a criação do Senhor, que não tem fel. O que é o fel? Fel é algo dentro do organismo do animal e do ser humano também. É como se fosse uma bolinha de gude, bem minúscula, e ali contém toda a amargura, todo o amargor que a gente tem, vai para o fel. A pessoa, quando ela está em processo de falecimento, dependendo da sua enfermidade, quando o fel estoura, ele sai pela boca do ser, pelo menos do ser humano, uma gosma amarela e com um odor assim indescritível. E o pombo não tem esse fel. O pombo ele é inteiramente limpo, puro. Ele não tem impureza no seu interior. Por isso foi o animal utilizado para representar a figura do Espírito Santo naquele dia. Deu para entender? Eu não vou discorrer aqui porque vai acabar virando uma pregação e tem muito a ensinar nesse texto. Mas por superficialidade deu para você entender. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Introdução. Diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico conheciam seu Deus como triuno, sem precisar da formulação teológica, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos e, mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico conheciam essa verdade. Ou seja, na introdução está dizendo
E a palavra, o termo Trindade não está na Bíblia. Se você procurar em todo o escrito bíblico, você não vai achar de maneira alguma a terminologia triunidade, trindade, triuno, enfim, você não vai achar. Mas os cristãos, os primeiros da igreja primitiva, eles não conheciam a palavra, mas conheciam a prática, conheciam essa verdade. Isso era vigente, isso acontecia o tempo todo no meio deles. O tempo todo eles estavam ali assistindo manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo em muitas e muitas e muitas questões. A gente pode narrar aqui, por exemplo, a situação de Danise e Safira, de Paulo, quando o Senhor Jesus o chama, entre outras questões. Muitas e muitas e muitas e muitas. Vamos lá então. Primeiro parágrafo, ou melhor, primeiro ponto, parágrafo 1. Primeiro ponto diz assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro parágrafo. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, é o mesmo Deus do Novo Testamento. A cada letra A, cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia, que ensina a haver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai sozinho, Filipenses 2,11. Da mesma forma, ao Filho, em Colossenses 2,9, e ao Espírito Santo, em Atos, capítulo 5, do versículo 3 e 4. Letra B. Cada uma das três pessoas e cada Senhor, isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes no livro divino, que são YHWH. Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho, ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Isso aqui é um pouquinho, na leitura parece um pouco complicado, pessoal, mas a gente vai destrinchar aqui, viu? Letra C. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve, Israel, ó Senhor, o nosso Deus é o único. Essa é a confissão de fé do judaísmo. Palavra hebraica, Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta. É o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne, em Gênesis 2:24. O termo Echad, em Deuteronômio 6:4, indica que o monoteísmo judaico não contradiz a Trindade. Pois bem, deixa eu explicar aqui o primeiro ponto, primeiro parágrafo, para você entender. O monoteísmo judaico-cristão, é a forma de se servir apenas a um Deus. Mas eles dão referência a saber de que Jesus é Deus, Deus Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. E eles conseguem fazer uma junção e entendendo que cada um tem a sua particularidade, mas ao mesmo tempo que tem a mesma divindade, tem a mesma relevância, com manifestações no nosso meio de formas diferentes. A maneira que Deus Pai se apresentou na criação, a maneira que Deus Pai se manifesta na história da Bíblia, não é igual à maneira em que Jesus apareceu para nós. E também diferente é a maneira em que o Espírito Santo atua até hoje no nosso meio. Veja, maneiras sendo diferentes, todos eles são Deus nos direcionando, nos abençoando, nos ensinando, nos exortando, nos preparando, nos capacitando, curando, protegendo, libertando, dando vitória nas guerras.
não importa. As ações são de situações diferentes, mas para cada uma delas foi Deus, representado através do Pai, ou do Filho, ou do Espírito, em muitos casos, até dos três. Eu não duvido das experiências que qualquer um possa testemunhar falando sobre isso. Eu não tenho na minha vida um testemunho para contar assim nítido com a operação dos três ao mesmo tempo e eu perceber. Lógico, porque vivemos, a maioria de nós vive muito hoje a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Mas você pode ouvir a voz do Espírito Santo e dizer, não, o Pai falou comigo. Percebe? A gente ouve a voz do Espírito falando com a gente, fala, Jesus falou comigo. Porque às vezes é o próprio Jesus falando comigo. Às vezes é o Pai diretamente falando comigo. Às vezes é o Espírito Santo falando comigo. E como é que eu sei que é um ou que é outro? Não, eu não sei. O que eu sei é que Deus, não importa qual dos três, fala ao meu coração e eu acredito que vale a pena muito lembrar disso. A fé, meu irmão, é o que destrincha, é o que resolve todas as nossas questões. Porque eu posso falar tudo isso, se você não acredita, não muda nada. O que tem de gente que não acredita no que Deus fala, misericórdia. Então, não avança. O parágrafo 2. Evidência no Antigo Testamento. A gente falou no Novo, né? No Antigo Testamento. Essa doutrina está implicada, ou melhor, está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja, nós no plural. E o Senhor disse, Pai, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua um do outro, na história lá da Torre de Babel. Desçamos, chamando outras pessoas para estar no mesmo propósito. E confundamos, façamos juntos, né? E não para por aí. Em Isaías 63, do 8 ao 14, o Espírito Santo aparece alternadamente como Ravé e com o anjo de sua face. Ou seja, existem evidências, como eu falei aqui, provas cabais da manifestação do Pai e do Espírito. Na mesma situação, como eu acabei de falar aqui agora, quando é que eu sei que é quem está falando? Né? Então, na narrativa bíblica, que Deus disse, eis que o homem é como um de nós. Essa fala e também desçamos e confundamos, que dignifica a manifestação dos três, foi escrita por Moisés, porque Moisés escreveu o livro de Gênesis. Mas não foi Moisés que escreveu o livro de Isaías. E essa parte aqui, do livro de Isaías 63, é direcionada, apontada, falando do Filho, de Jesus, o que haver de vir. Então, observa comigo só um ponto. Se isso tem essa relevância de que mostra a prova, a evidência dessa existência, foi escrita por Moisés, que passava dias e dias no monte conversando com Deus e quando descia de lá lembrava de tudo e anotava tudo. Quem fazia Moisés se lembrar de tudo que Deus falava? A Bíblia não diz que ele subia com papiro e anotava. Se ele subisse com papiro e anotasse, de fato subia com muito material. Ainda assim tinha que estar muito atento para ouvir ao mesmo tempo em que ouvia e escrevendo com a inspiração do Espírito, ok? E até é fácil de entender. Mas se ele não subisse com o papiro, como é que ele escrevia? Ele tinha que voltar para casa e se lembrar de 2 detalhes e o Espírito ali do lado dele, provavelmente fazendo ele lembrar de caso alguma coisa ele esquecesse. Então essa evidência no Antigo Testamento existe e é revelada no Novo Testamento, que é aqui o parágrafo 3, que diz assim: a trindade bíblica, ou seja, a trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas
distintas, diferentes, separadas uma das outras. Letra A. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento e começa pela Grande Comissão. Na distribuição dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, na bênção apostólica, também conhecida como bênção trinitária, segundo aos Coríntios 13, 13. Na unidade da igreja, Efésios 4, do 4 ao 6, também fala sobre isso. Na obra da salvação, 1 de Pedro 1, versículo 2, além das inúmeras passagens tripartitas que revelam a Trindade. Letra B. A Trindade dos credos, a Trindade dos credos. A Trindade e a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade da mesma substância, embora distintas. Ou seja, aqui na parte 3 está dizendo que no Novo Testamento é revelado mais nitidamente aquilo que foi sombra, aquilo que foram sopros, foram ideias meio que longínquas ou não tão claras no Antigo Testamento. Então, quando chega no Novo Testamento, a base bíblica salta à vista de qualquer leitor. À medida em que você começa a ler o Novo Testamento, você começa, tá entendendo? Você começa a descobrir as manifestações dos três em um. Então, dos três, eles têm aqui o mesmo poder, a mesma divindade, a mesma glória, a mesma majestade e a mesma eternidade, a mesma substância, embora distintas. É como, pior que a explicação que a gente der aqui é muito humana, e uma explicação humana, ela não é aquilo que de fato é, mas é o que aproxima um pouco mais do entendimento. Então deixa eu tentar explicar de uma forma humana. É como se você juntasse... Jesus, eu vou falar uma coisa bem simples aqui para facilitar o entendimento. Vamos colocar um prato de comida simples na mesa do brasileiro: arroz, feijão e macarrão, ok? São três alimentos distintos. O arroz, ele tem as suas propriedades, o feijão tem os seus nutrientes e o macarrão os seus nutrientes. Um tem nutriente que tem em todos, o outro tem um nutriente que tem em todos. Se você comer separadamente, cada um age numa função específica do nosso corpo, não é assim? Agora, quando você põe no prato, você precisa comer os três, que juntando, quando você faz ali a mistura, um prato de comida que serve de um alimento. Então, os três têm as suas questões separadas. Ao você olhar, você percebe que o arroz é arroz, que o feijão é feijão e que o macarrão é macarrão. Porções. Mas, se juntando num prato, eles se tornam que é um prato de comida com o efeito de me trazer, saciar a fome e me manter de pé no sentido físico, me alimentando com seus nutrientes e suas propriedades. Deu para entender? Me perdoa, se você não entendeu, manda uma mensagem aqui embaixo, no comentário, que eu te explico com mais detalhes. A gente entra numa explicação mais detalhada, ou se você preferir, me pede aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico falando sobre esse assunto. Sinopse 1. Embora o termo Trindade não esteja nas Escrituras, seu conceito e doutrina são demonstrados por toda a Bíblia. Vamos lá. Ponto 2. As heresias contra a doutrina da Trindade. Agora começa a vir as heresias. Misericórdia. São duas principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos de cristianismo. Nesta lição,
trataremos do unicismo. Então vamos falar o que é unicismo. Você sabe o que é unicismo? Para falar a verdade, nem eu sabia com essas palavras até ler o estudo. Coisa que a gente compreende, ouve aqui, ouve ali, mas não lembra que o nome é unicismo. Então vamos lá. Unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo ou modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Ou seja, caramba, hein? Gente, toda semana eu tô lendo as coisas aqui que eu vou te contar. Se tivesse um monte de gente me assistindo aqui, ia cair na gargalhada com certeza. Rapaz, os irmãos aqui desmonta mesmo o negócio. Vamos lá. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxeas e Sabélio. O unicismo o que é aí? Agora explico o que é unicismo. Não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensina a ser o Pai, Filho e Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina que o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente, subsiste em três pessoas distintas, como afirma o nosso cremos da nossa declaração de fé. Então vamos lá. O que é unicismo? O unicismo, ele acredita no Pai, no Filho e no Espírito, mas ele não acredita que os três têm a mesma divindade, que os três são um, como eu falei do arroz, feijão e macarrão. Eles acreditam que o arroz é arroz, que o feijão é feijão e que o macarrão é macarrão. É como se eles colocassem esse prato de comida com essas coisas e comessem separadamente cada um. O que é macarrão, eu como só macarrão. Eu não vou pegar o prato de comida e misturar o arroz, feijão e macarrão. Tem aqui a porção do arroz, tem aqui a porção do macarrão, tem aqui a porção do feijão. Então primeiro eu vou comer um, depois eu vou comer outro e por último o terceiro. Então eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que para eles existem, mas eles não acreditam que os três são um. Eles não entendem que se misturar tudo virá um só alimento. Para eles, cada um é cada um. 2. A verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade. A começar pelo batismo de Jesus, Mateus 3,16, que a gente leu agora há pouco, no início do estudo. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, embora sejam eles os mesmos Deus. Sejam eles mesmos, o mesmo Deus. Ai, me ajuda, Jesus. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos. Em João 5,18 fala sobre isso. E na oração sacerdotal de João 17. Trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu e ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Ou seja, como é que eu sou meu pai e eu sou meu filho? Não dá. Então a verdade bíblica vem trazendo aqui, nesse ponto do unicismo, às vezes em que o próprio Jesus, nos seus relacionamentos ali, e que ele averbava sobre o Pai, que ele falava alguma coisa, aí o Pai era citado, ele fala, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão ali. Ele, quem é ou quem são minha mãe e meus irmãos?
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele se referiu a uma outra pessoa. Então, ele com poder de filho tem o Pai. Ele com poder de filho, ele não é o Pai. Mas tudo aquilo que o Pai pode fazer, ele como filho também pode. Uma outra situação que não está aqui, mas que a gente pode tratar, por exemplo, para falar sobre isso aqui. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele diz sobre a terceira pessoa. Isso está aqui, assim, em João 16 e versículo 26. Ele fala, olha, eu vou enviar para vocês um Consolador. Qual o trabalho de quem consola? Vamos só se ater aqui nesse pequeno detalhe. Jesus disse, eu vou enviar para vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, mas vou deixar alguém consolando vocês. Eu vou deixar alguém tratando com vocês. Olha, eu vou, mas eu vou deixar alguém cuidando de vocês. Olha, eu não estarei mais junto com vocês, mas eu vou deixar alguém secando as suas lágrimas, sarando as vossas feridas, consolando as vossas almas. Porque vocês vão perder, vocês vão apanhar, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. E eu não estarei aqui para cuidar de vocês. Mas fiquem tranquilos, assim que eu for, já está vindo um Consolador que fará exatamente aquilo que faria eu estando aqui com vocês. Ensinando, exortando, protegendo, curando, batizando, trazendo contentamento, apontando, alertando. Consegue me entender? Por isso, essa aqui é a verdade bíblica que derruba toda a ideia do unicismo. E no final vem dizendo, isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Se Jesus diz que eu faço a vontade do meu Pai, eu vou orar com o meu Pai, eu estava falando com o meu Pai, quem faz a minha vontade faz a vontade do Pai. Eu vim para cumprir o desejo e a vontade do meu Pai. Eu revelo aquilo que o meu Pai, eu te falo aquilo que o meu Pai me revela. Então ele está se referindo a alguém acima dele que dá as ordens ou dá a direção, como um pai. Não é que manda mais, mas é alguém como cabeça, alguém que direciona. Se você for parar para analisar, por exemplo, na sua casa, vamos botar assim um exemplo de uma família comum. Vamos lá de novo. Tem um pai, a mãe e um filho ou uma filha. Qual é a atribuição do pai? Trazer o alimento. Qual é o da mãe? Preparar o alimento. E qual é a do filho? Ser alimentado. Entende? Aí ele aprende como é que o pai faz quando ele cresce, ele traz o alimento. Aí ele se une a uma mulher, tem uma esposa e um filho, ele constituiu família. Então ele repete o processo. Consegue entender? Por quê? O pai, ele é o líder, ele é o provedor, ele tem as suas atribuições, ele tem os seus deveres, mas ele tem a voz de comando. A mãe, ela é a que consola, porque em muitos dos casamentos, em muitas das famílias, embora existem as exceções, lógico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que em muitos dos casamentos existem a mãe que consola muito mais do que o pai. Quando um filho machuca um dedo, sabe? Chega em casa, poxa, quantas vezes aconteceu comigo, morando na rua São Roque, uma rua que tem aqui embaixo, mais para frente aqui de onde eu moro hoje, aqui no meu bairro, era moleque, a gente jogava bola na rua, aquela rua de paralelo, quantas e quantas vezes a gente chutava o chão e esfolava a cabeça do dedo, e chegava em casa aos prantos, chorando copiosamente, e meu pai dizia, vai que ser besta, rapaz, vai que ser frouxo, amarra um pano, vai jogar bola, amarra um pano e continua jogando bola. Aí a mamãe falava assim, não, Jurandir, não, Fabi machucou, vem cá mamãe, vem. Aí que eu chorava mesmo. A mamãe consolava, pegava o meu pé, passava o tal do metiolate que queimava, tirava aquela pele que estava solta, que aquilo incomodava, mas era o consolo, era o carinho, é a função do Espírito. Não que a mãe não chame atenção, ou não que o Espírito não alerte, não chame atenção. Está conseguindo compreender, varoa?
Acredito que sim. É tão gostoso falar disso que a minha mente vai lembrando de coisas maravilhosas. Eu vou lembrando do meu povo, da minha mãe. A Sinopse 2, também do meu pai e do meu irmão. Sinopse 2, o unicismo e o unitarismo são duas das principais heresias sobre a Trindade condenadas biblicamente. Vamos agora à terceira parte que fala unicismo, uma heresia antiga na atualidade, ou seja, o unicismo que tem na sua base não vincular a dizer que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas são os três são um. Eles negam isso. É uma ideia antiga que já acontece há muito tempo, mas existe uma forma atual que ele está atuando hoje no nosso meio, que a gente vai ver agora. O problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas. Vou repetir. Na atualidade, 2025, existem mas existem movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, e a quem enviaste. João 17,3, ok? Olha só o que vem a seguir. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas é místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência, adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Ou seja, na atualidade existem movimentos evangélicos e pentecostais, tá? Quando fala pentecostais, está falando aqui de quem fala em língua, de quem crê nos dons do Espírito, sabe? Quem crê na ação do Espírito Santo na mão de Jesus, mas negam veementemente que os três são um. Então, eles usam formas sutis, como a música, tem uma outra ideia ali que faz o seu trabalho, tirando um pouco a ideia de que é o próprio Espírito que possa estar fazendo algumas coisas. Eu sou um pouco... Veja, eu não nasci na Assembleia de Deus. Hoje eu sou assembleano, louvado seja o nome do Senhor pela sua misericórdia. Amo a Assembleia de Deus. Sempre gostei da Assembleia. Embora a primeira igreja evangélica que eu entrei na minha vida, eu devia ter uns 7 anos, a Igreja Batista, aqui do meu bairro, a segunda Igreja Batista, bem tradicional, até hoje. Ela não renovou. É uma igreja maravilhosa, tem grandes amigos lá até hoje. E eu sempre vi, e eu me converti numa comunidade, e eu sempre ouvi dizer no que Deus faz, nas suas curas, até que começou a vir um advento, principalmente na igreja que eu me converti, na comunidade, muito da questão, quando se trata do assunto emocional, de alguém precisar de um profissional da área. Ou seja, se você está com uma depressão, existem psicólogos cristãos, evangélicos, muitos bons. Eu conheço vários, louvado seja Deus, vários. Estudei muito com essa turma, fiz muitos cursos com eles, sou apto a algumas coisas academicamente, não pelo curso de psicologia, a faculdade, mas de workshop e muitos materiais que eu tenho e aprendi muito. Isso ajuda a gente no ensinar e no cuidar. Porém, muitas são as atribuições que são indicado a pessoa procurar um profissional. Eu não sou contra a procura do profissional.
O que eu não sou muito a favor é que esse unicismo começa a entrar. Então existem situações onde a pessoa ela só vê a cura ou a solução através de um profissional da área. Por conta disso, olha só como é que a coisa é sorrateira. Estou me lembrando aqui agora, muito louco isso. Na igreja que começou a muitos pastores e pastoras e lideranças a fazerem um curso de psicologia para atender melhor a necessidade emocional do povo, e olha, é muito bom, tá? Super indico, ok? Mas para gabinete. Então os profissionais que são pastores começaram a clinicar e a introduzir Jesus na sua clínica, mas não era igreja, não era como servo do Senhor, era como profissional, então eles recebiam para isso. Com o advento coach, isso facilitou, porque o coach é o psicólogo sem um curso de psicologia. Ele lê livros, ele adquire um conhecimento, não sabedoria, ele adquire um conhecimento através da letra e aplica isso com um bom poder de persuasão e faz com que pessoas acreditem naquilo que ele está ensinando. Ou seja, é o unicismo hoje. E essas pessoas estão em movimentos evangélicos pentecostais, falando da Bíblia, falando de Deus, pregando, batizando, mas negando que os três são um. Porque literalmente, diretamente, eles não dizem. É só você ouvir aí alguns debates que tem algumas rádios, e aqui no meu canal eu não vou fugir disso. Eu ouço debates, hoje não tanto assim diversificado, então tem da rádio musical, que é uma linha mais teológica, mais para alunos de teologia, são temas mais nessa área. A da Rádio Melodia, que fala de assuntos gerais, bem interessante, e o da Rádio 93. A Rádio 93 e um pouco da Melodia, mais a Rádio 93, ela sempre trata de problema, de questões do ouvinte para debaterem ali, que são assuntos emocionais e que sempre tem a indicativa para que se utilize o profissional da área de psicologia ou psiquiatria. Nem sempre é muito psiquiatria, é mais psicologia. E os pastores que participam do debate, na sua maioria, eles são profissionais da área, que indicam a pessoa procurar um profissional para terapia de casal, enfim, uma série de outras coisas. Sendo assim, essa pessoa, ela nega, ela está sendo unicista. Por mais que existem casos que só o profissional resolve, não é o espiritual, precisa-se entender que, se não é espiritual, é emocional. Se o pastor não consegue tratar ali com a libertação, tem que ser o profissional. Não. Às vezes não é nem emocional e nem é para tratar no espiritual. Às vezes é para entregar na mão de Deus e confiar e acreditar. É buscar em oração, em jejum, pranto, em insistência em falar com Deus. Consegue entender? E não está tendo esse meio do caminho. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, como determinadas denominações não têm o tato de espiritualmente resolver situações, porque de fato às vezes não é espiritual, ela é emocional, ela indica para um profissional. E para a pessoa procurar um profissional, tem custo. Quem tem grana paga, e quem não tem? Quem não tem, lê a Bíblia. Porque quem paga muitas das vezes o profissional, se lê a Bíblia e começar a aprofundar no Senhor, de uma maneira onde ensinam ele a buscar, isso começa, ou dependendo, veja, por isso que eu não sou assim, não sou sendo generalista. Dependendo da história, da situação, você é curado, você é tratado. Por que eu estou falando isso? Porque eu, quando tive minha depressão, que agravou muito em 2011, no ano de 2009, que eu descobri que eu tinha depressão, que eu já estava num processo bem depressivo, que é uma coisa progressiva, né, que vai aumentando, aconteceu comigo isso. Eu fui para uma psicóloga da presbiteriana, uma menina de gente boa, pensa uma pessoa, gente boníssima. E eu fiz algumas sessões com ela, lógico, muito bom, assim, aprendi algumas coisas bem interessantes, mas eu era de uma denominação que tinha
pastores psicólogos e no gabinete eles me davam algumas direções. Naquele assunto específico, eles não, por alguma razão, não trataram de mim e me indicaram um profissional. Eu fui para o profissional e me ajudou, mas eu só fui em, acho que 5 sessões, um pouco mais de um mês, 5 ou 6 sessões, porque eu entendi que não era o que eu precisava para aquele momento. Mas aí a depressão, ela se agravou, ela foi avançando. Quando chegou em 2011, ela foi no ápice, assim, pensa a situação terrível que eu vivi. Mas, por outro lado, eu entendi e aprendi com o próprio Deus, ouvindo a voz do Espírito, que para eu ser curado da depressão, eu precisava mudar os hábitos, mudar a rotina, ter uma vida totalmente diferente daquela que eu sempre tive. Ter novos amigos, ter novos conceitos, que à medida em que eu fizesse isso, e o que me levava ao pensamento depressivo iria sair de mim. E foi o que eu comecei a buscar. Veja, eu consegui fazer isso ouvindo a voz de Deus. É verdade que nem todo mundo consegue, então é necessário alguns fazer um tratamento, fazer uso de medicamento. Veja, eu não estou menosprezando nem dizendo que não é bom, que não funciona. Eu estou dizendo que existem situações que não é só essa a solução. Eu sou pastor, se eu sou psicólogo, eu vou usar a psicologia no meu pastoreio, não o meu pastoreio na psicologia. Porque se eu uso o meu pastoreio na psicologia com um crente, eu não estou cuidando da ovelha, eu estou cuidando do paciente. Se eu cuido do paciente, é grana, é money. Não é o cuidar gratuitamente do outro. Ainda que ele vá ao meu consultório, eu não cobre nada. Então, se é para eu não cobrar nada, não é no meu consultório, é no gabinete pastoral. É no relacionamento. Consegue entender? Vamos lá, porque o horário está avançando. Uma reflexão bíblica. Tá. O problema agora é uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não foi de tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas. A semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 ao 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, o que eu acabei de falar da Bíblia, é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo, segundo a de Pedro 1,19 e João 16,13. Ou seja, pessoas que ouvem canções, músicas que levam a negar que os três são um. Então veja, músicas que confortam. Existem músicas pentecostais, eu ouço, algumas eu gosto, outras eu evito até de ouvir, que elas te dão mais o sentimento de tadinho de mim do que confrontar e dizer que eu preciso de Jesus e que Jesus vai fazer algo. Só diz que ele vai me honrar, dupla honra, né, que ele vai me curar, que eu preciso ser forte, que eu não posso desistir agora, é uma autoestima, tudo isso não é me ensinando, me motivando a ouvir e entender e aprender a voz de Deus. Consegue me entender? Está longe disso. E aqui a Bíblia vem dizendo sobre isso, aqui está dizendo no estudo. A única fonte, não há outra, a única fonte que ensina, que instrui e cuida das emoções é a Bíblia. Eu posso distribuir para lá, posso usar lá também. Mas quando a coisa mais maravilhosa do mundo é quando você mergulha na leitura bíblica. E quando você não entende o que você está lendo, você não pergunta a ninguém. Você fica com a dúvida no teu coração e pergunta ao próprio Espírito Santo. Ele se apresenta em sonho, ele coloca alguém para falar, ele te dá uma resposta de uma maneira tão singela e que você fala, rapaz, se eu soubesse disso.
foi Deus quem me falou. A grande verdade é quando Deus fala algo para nós e a gente sai falando, olha, Deus me falou, nem todo mundo acredita. Então, por isso que eu falei no início, tudo relacionado a Deus. Ainda que você leia aquela verdade, passa pela crença. Porque o que gera fé é o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu não acredito, eu posso apenas ler, e é só leitura. Agora, quando eu acredito que a Bíblia tem ali o poder de me curar, de me instruir, de me ensinar, de limpar-me por dentro, é o suficiente. 3, para fechar. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem, rejeitados pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Termos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossas lideranças tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, não contra a pessoa, mas contra aquilo da maneira que ele crê. A doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Ou seja, temos todo um tratado, uma forma de lidar com eles. Eles fazem uso dessas músicas das nossas igrejas, que é a heresia, há muito tempo. A Ana Paula Valadão, essa semana aí, explodiu um vídeo dela aí viralizando, ela falando sobre os coaches que manipulam o pensar e fazendo as pessoas crerem em coisas diferentes. E se você assistir uma pregação do unicista, ele não usa nada que Jesus fez ou pode fazer na minha e na sua vida. Ele usa muito que se você fizer, que se você agir, que se você é te motivando a você tomar uma decisão, a você tomar uma posição. E se você faz e dá certo, a glória não é de Jesus, a glória é sua ou dele que te ensinou aquela ideia. Então, a Ana Paula Valadão, por exemplo, no seu vídeo, que está viralizado aí no Brasil inteiro, ela critica e fala de músicas que ficam ali fazendo ali o seu pad no intuito de massagear e te tranquilizar, um mantra. Aqui no canal eu uso fundo musical, eu gosto, mas não no sentido de músicas específicas, porque existem, para te trazer um relaxamento e uma distração mental, de percepção. Existem, eu sou músico desde menino, sou músico profissional, e conheço, estudando sobre música, as suas variações para levar alguém a crer e a fazer aquilo que eu quero. Então, a tal da música terapia, que é feita em consultórios de psicologia, ela existe e tem sido aplicada em nossos cultos. O meu pastor aqui na Assembleia de Deus, ele não prega, da nossa igreja, não existe pregação com fundo musical, para se evitar esse tipo de emocionalismo, onde em algumas igrejas, quando tem uma musiquinha tocando e você fala num assunto, se for em tom menor, a pessoa debulha em lágrimas. É muito sério isso. Eu já experimentei isso e sei que funciona. Nos 7 tons, quando você faz um prelúdio ali em Lá, a pregação é boa, é bonitinha, é pesada ali, pá, e tal. Agora, quando você faz alguma coisa em Dó, a harmonia de Dó tem uma outra ideia. Leva a pessoa a um descarregar de energia, de emoção ali, sem igual. Não é a palavra entrando. Entende? É a emoção ou tratar da parte da música. E aí a pessoa começa a entrar numa ideia do unicismo. Que não foi um deles. Não foi o pai que falou comigo. Tudo bem, eu acredito que existem os 3, mas nesse caso aqui foi a música, ou foi a pregação do varão lá, do coach lá, enfim, misericórdia. Sinopse 3. O unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. A conclusão, para a gente fechar, já que aos nossos 55 minutos de vídeo, está assim. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo,
deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá uma certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus um Deus em Trindade. A Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Assim, creem em um Deus distinto de que é apresentado pela Bíblia. Meu Pai do céu. Aí tem aqui as perguntas e respostas, que a gente não faz isso aqui, deixa para você fazer com o seu professor de escola dominical, agradecendo a você muitíssimo por ter estado comigo nesses quase 60 minutos aqui da nossa aula, do nosso estudo de hoje, que é a nossa quarta aula do primeiro trimestre de 2025, que tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. São 4, Deus é triuno. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe por demais a sua vida. Se inscreva no canal, que a gente não pede dinheiro, a gente te pede uma oferta. E a oferta que eu te peço não é de dinheiro, é de inscrição. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, é muito importante para o YouTube mandar esse vídeo para um monte de gente. E não esqueça de ativar o sininho de notificação. Toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui no YouTube, o YouTube vai avisar você, olha, tem vídeo novo lá no canal Ministério Fábio Santos, corre para lá. E você assiste e compartilha. Lembrando que se você clicar aqui embaixo, onde está escrito compartilhar, vai aparecer uma coisa escrito copiar link. Copie o link desta aula e distribui nos seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos no próprio WhatsApp, para a sua família, para que todos aprendam um pouco da palavra de Deus. Certo assim? Que Deus abençoe a sua vida por demais. Temos uma boa semana. Em nome de Jesus.